A boca livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, batendo um papo agradável com Chico Dias, que está aqui em Ribeirão Preto, participando da 11ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Chico, você falou que tinha uma pergunta para mim. Eu vou começar esse bloco falando, que pergunta é essa? Como você se sente 32 anos de Cauim? Eu não tenho tudo isso, por isso que eu me sinto bem, pô. Eu fui pego no meio do caminho, eu tenho só uns 15. E como você definiria a ação do Cauim no panorama cultural da cidade de Ribeirão Preto? O Cauim, para mim, é um aglutinador. Cachaça é um aglutinador de uma série de pessoas, né? Tanto o Nelson, você vê, tem banqueiro, tem a extrema-direita, tem a extrema-esquerda, tem o centro, tem capoeirista também. Já houve capoeirista no passado, distante. Mas é um movimento em que as pessoas querem fazer cultura, querem fazer... E Cauim, que quer dizer o quê? Cachaça. A boca livre não livra ninguém. Feita com mandioca e milho. Em alguns lugares, milho também. Aí vocês ficam inebriando o panorama cultural Ribeirão Pretano. Exatamente. Os mais velhos mascavam a mandioca e depois botava lá, aquilo fermentava e a sabedoria estava ali, ó. É o caldo da sabedoria. Vamos voltar à nossa, senão você vai querer saber mais coisa. Vamos ver, vou te surpreender em breve. Chico, conta pra gente dos filmes que você... Pô, 56 filmes é coisa pra caramba, né? Tem algum preferido? Tem alguma coisa assim? Me diga aí uns 3 que você fala assim, puta, esse daí foi um ponto alto do que eu fiz. Rapaz, eu lembro com muito carinho daqueles que, numa certa época, num certo panorama cinematográfico brasileiro, me mostravam que eu estava no caminho certo. Ou que estava mais maduro, ou que o meu risco, o meu abismo saltado valeu a pena. Por exemplo, Corisco e Dadá, que eu fiz com Rosenberg Cariri no Ceará. Um ator basicamente sediado no Rio de Janeiro. Ter a ousadia de viver o Corisco, um personagem que está vivo até hoje no imaginário do nordestino, era uma responsabilidade terrível. Mas quando o resultado chegou, eu falei, opa, consegui. Claro, graças ao diretor, que me soube me levar a instâncias arquetípicas, porque ele tem essa leitura do Corisco. Me lembro também do Amarelo Manga, que também era Aliás, abrimos o Cauim aqui com Amarelo Manga. Que maravilha, que bom. Em 2003. Fico muito feliz. Foi lançado em 2002, 2003. Vamos passar no último dia da feira. E no último dia da feira está sendo passado. Já passamos, porque o programa vai ao ar depois da feira. A gente mente aqui, dá bom dia de noite, dá boa noite de dia. Mas tudo bem, tudo certo, faz parte. Amarelo Manga e o terceiro? E o terceiro agora, O Sol do Meio-Dia, da Eliane Café, que me deu vários prêmios ultimamente, e que também é um Brasil profundo, um ser bem diferente de mim, que ganhou vários prêmios e que consegui quebrar as estruturas minhas, até de ambição, de vaidade, para poder viver o Matuim, que é um personagem macunaímico, chapliniano, trágico-cômico. Vocês poderiam trazer O Sol do Meio-Dia também, importante, sensacional. Fica aí já registrado. E claro, algumas experiências de ter trabalhado com o Mastroianni no Gabriela. É uma carreira que realmente me deu tudo que eu tenho, porque eu conheci o Brasil inteiro por causa dos personagens. Eu fui da fronteira com o Paraguai a Manaus, vivi o cearense que foi para Ciclo da Borracha, o cearense que foi para o Rio de Janeiro, de tudo. Então, o próprio carioca, então pude ser plural, sendo um só. Com essa carreira. Então, 56 filmes, vários prêmios, várias possibilidades. E consegui me manter feliz e atento, porque a gente tem que estar atento. Conta pra mim, no teatro, o que te deu esse brilho? Eu sei que o atual tá dando esse brilho nos olhos, mas o que puxou? Eu comecei fazendo teatro, depois eu passei muito tempo fazendo só cinema. Foi muita demanda ali nos anos 80, 90. Quando chegou lá no começo de 2000, eu senti falta da instrumentação, do palco. Voltei para o palco graças a uma pessoa chamada Aderbal Freire Filho, que é um dos grandes diretores que nós temos no Rio de Janeiro, e que ele já estava ali, me chamou para fazer personagens muito interessantes no teatro. Eu lembro do Que Desmoleiro, que era um espetáculo do Diniz Machado, um autor português, que durava 4 ou 5 horas, mas foi um tremendo sucesso. E me deu também assim, opa, estou em forma.
entendeu? Logo depois, anos depois, há 2 anos atrás, nós fizemos o Moby Dick, porque ele trabalha muito com literatura e teatro. Ele inventou uma coisa chamada romance em cena, em que ele monta as peças, traz para o palco, mas ele mantém a terceira pessoa, ou seja, você vive na terceira pessoa, mas fala na primeira pessoa. Então as rubricas fazem parte do meu diálogo. É muito interessante. E ele tem essa pesquisa de longo tempo, então eu fiz com ele o Que Diz Moleiro, depois eu fiz Moby Dick, ano passado, e chamei ele para dirigir A Lua, agora ele não pôde, então eu me libertei dele, toquei o projeto sozinho. Mas eu... Que também foi outra experiência. Sem dúvida. Mas assim, você fazer o rapaz, chama rapaz o personagem do Moleiro, fazer o Capitão Ahab, do Moby Dick, e agora fazer os 1000 personagens do Campos de Carvalho em A Lua Vem da Ásia, isso me deu uma ascendente na coisa teatral e no panorama. É muito importante para essa altura da minha carreira, sem dúvida. E de televisão, o que você gostou de... O que você gostou de fazer que você destacaria? Tenho belas lembranças do Memorial de Maria Moura. Eu fiz pouca televisão, pouca novela. Eu me lembro com muito carinho também da Dona Flor e seus 2 maridos, que eu fazia o Mirandão com Edson Celulari, pelo lado da comédia. Fiz muita mais minisséries, né? Trabalhei mais em minisséries. E depois, quando eu entrei na novela, eu fiz A Força de um Desejo, que era um personagem muito difícil pela violência. Era um capataz, na época escravocrata, do abolicionista, e eu era exatamente quem tinha que dar pancada. E era difícil, mas eu me saí bem, era Gilberto Braga já. Depois, eu acho que o último belo sucesso foi o Jader do Paraíso Tropical, com a Camila Pitanga, também com o Gilberto Braga de novo. E ali realmente consolidou você fazer um brasileiro que poderia ser rude e violento, mas eu pude fazer um corte de humor, e que então ficou um personagem muito querido, apesar da beira civilizatória que ele representava ali, né? Então, lembro com um carinho, basicamente, na novela, na teledramaturgia oficial, eu lembro desses personagens. O panorama hoje do cinema brasileiro, né? Nós tivemos um momento em que o Collor, né, quase que conseguiu afundar com o cinema nacional, teve uma recobrada, e hoje está começando a ter um business ligado ao cinema nacional, ou seja, tem cinema para gente que quer ver e tem um mercado para poder consumir isso. Como é que você avalia esse percurso do cinema brasileiro? Porque durante muito tempo se fez muita experimentação, então se produziu muito filme e muitas vezes o público não assistia, né? Como é que você avalia isso? Porque tem uns puristas que falam, não, estão fazendo cinema para mercado. Quer dizer, o cinema é feito para quem? É uma bela pergunta, Eu acho assim, ontem na entrega do Grande Prêmio Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, louvou-se muito a conquista de mercado, né? Tropa de Elite fez 12 milhões, o Chico Xavier fez 10 milhões, uma parcela do que era americano virou brasileiro. Então, os bilheteiristas, as pessoas de raciocínio bilheteirista estão exultantes. Eu não sei se, em decorrência disso, a gente teve que infantilizar a nossa dramaturgia. Tenho medo. Eu acho que nós abrimos um parque, um espectro temático. Inclusive começou a se fazer cinema em todas as regiões do Brasil. O que é sensacional. Em Manaus você tem gente roteirizando, jovens diretores de 20 anos filmando. No Rio Grande do Sul, em toda a superfície brasileira, tem gente fazendo cinema. Tem gente experimentando. Tem gente fazendo todo tipo de cinema. Então, nossa pluralidade nesse sentido aumentou e é muito bom. Nós temos uma fortuna em audiovisual. Isso devidamente canalizado para os meios que sabem exibi-los. Isso é uma revolução. Nunca, acho que antes nessa história desse país, nós tivemos tanta pujança audiovisual, exatamente. Agora, em contrapartida, nós temos também um gargalo na distribuição. Muitos bons filmes que interessam a formação artística do brasileiro ou do jovem não estão sendo vistos. Porque na televisão não passam, no cinema não passam, ou passam só uma semana. Então temos certa ingratidão nesse sentido. Uma produção muito competente, artisticamente livre do mercado, e que seria, inclusive, muito mais interessante para o desenvolvimento reflexivo, não chega onde tem que chegar. Então esse velho embate entre o mercado voraz, furioso, mas que talvez infantilize,
Tem umas comédias que nós temos visto que são extremamente infantilizadoras do público. Então eu vejo essa briga, essa esgrima, né? Capa e espada, seja quem manda. Pela minha natureza, eu acho que o cinema autoral, o cinema regional, o cinema de uma leitura mais curta, que atinja o pequeno, o próximo, a comunidade, que seja reflexivo, que a pessoa se veja, para mim é o cinema, a obra de arte, não só o cinema, o teatro, ou a pintura, ou a própria literatura, é a que mais, a mim me emociona, e acho que o mais instrumento de transformação possível é esse, o reflexivo, o possível da reflexão. Mas business está em tudo hoje em dia, e se as pessoas estão louvando com tanta força, tanta energia essa conquista de mercado, é porque deve significar um mecanismo interessante. Será que isso daí também não fomenta essa possibilidade dessa criação regional? Essa é a questão. Eu acho que do ponto de vista de qualidade, concordo com você. Você fica a desejar. Eu acho que alguém tem que cuidar disso. A gente não gosta de ser que alguém tome conta, que o Estado seja paternalista, mas eu não posso ver o Estado priorizando os grandes, os que já conseguem fazer, os que não precisam. Os que não precisam, entendeu? Eu acho então que tem que ter uma proteção e uma distribuição dos filmes pequenos, dos filmes regionais, autorais, inclusive para poder essa colheita, né? Cultura vem daí, colheita, né? Você planta, você desenvolve, depois colhe para alimentar. Essa é a visão de cultura. Então temos que cuidar de quem não pode exibir, isso sim. Formação de atores, as escolas, como é que você avalia isso? Como é que tem passado na tua cabeça você que veio do tablado, você que veio do movimento universitário, do que nós brincamos aqui de patota, pode ter um sentido pejorativo, mas tem essa qualidade do esforço, da criação coletiva que você realçou, né? Fala um pouco, como é que você vê hoje essa profissionalização na formação? Eu acho que nós temos todo tipo de exemplo, né? Eu acho que as escolas proliferaram, as faculdades de teatro, de cinema proliferaram em todos os lugares. Eu acho que tem uma formação para a televisão que é perigosa. Eu acho que tem, na sequela daquela pressa de saída do anonimato de um jovem artista, almeja logo a televisão. Eu não sei se é o melhor caminho, mas eu acho que está havendo uma grande consciência do instrumento que a arte é. Então, nesse sentido, as pessoas que estão se formando estão tomando cuidado para não serem seduzidos facilmente apenas pela luz, aquela luz que ilude, mas tem a luz que conscientiza, a luz que educa, que aponta novos caminhos, que é, a meu ver, a mais interessante. Agora, no Rio nós temos uma pressão grande da televisão, porque ela lá está, né? Em São Paulo menos. A Platinada está lá. Está lá. Eu, por exemplo, vejo o fazer teatral em São Paulo, ele é muito mais horizontal. Existe um grande número de pessoas extremamente talentosas que vivem há anos sem fazer televisão e que sabem o que é a carpintaria, as exigências do fazer teatral. Eu acho que estamos crescendo, o Brasil por um todo está crescendo de uma forma muito interessante, né? Eu poderia ser leviano e afirmar em outras regiões como é que está a formação do ator, mas eu acho que abriram-se muitas possibilidades, com certeza. Agora, o ator, o artista se revela. Eu acho que o ofício é uma ferramenta. O jeito que você usa aquela ferramenta, você se revela. Tem gente que quer ser ator para uma coisa, tem gente que quer ser ator para outra, e tem espaço para todo mundo, né? Chico Dias mais maduro, o que mudou na cabeça do Chico Dias, o produtor de cultura? Os cabelos que ficaram mais brancos. Não, mas você ainda tem cabelo, pô. Na cabeça. Não, desculpa, foi uma piada. Eu acho que a gente vê com mais parcimônia e mais generosidade não só o caminho percorrido e nossos pares mais jovens que vêm aí, e com mais amor pelo ofício, pela profissão. Os desafios, você acha que você vai se acomodar, é o tipo da profissão que vai ficando cada vez mais difícil, o que é bom. Que nos exige desenvolver essa musculatura do risco, do abismo, fazer uma peça, pegar uma peça difícil, pegar uma peça mais difícil ainda, e não pode ter conforto, não pode ficar acomodado de jeito nenhum, porque senão você começa a piorar. Conversamos aqui com Chico Dias. Chico, obrigado pelo bate-papo, foi um prazer tê-lo aqui. Doni, o prazer é todo meu estar aqui, não só contigo, mas com o Cauim
E em Ribeirão Preto, que foi tão importante na minha formação, na minha consciência de cidadão, um ser humano, Ribeirão Preto foi fundamental para mim. É isso aí, conversamos com Chico Dias na 11ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Esse papo super agradável que conseguimos trazer para você, graças aí ao Chico Dias. Obrigado, Chico. 15 anos, graças à sua audiência. Puxa, esse daí eu vou botar agora todo dia no ar. Voltamos já já, voltamos daqui a pouco. A boca livre não livra ninguém.